Emoções avassaladoras, difíceis de lidar. Esse é o tema do episódio de hoje do nosso podcast. E esse tema foi a Mari que sugeriu. Então a Mari vai nos explicar agora por que a gente vai falar disso hoje. Então, o que aconteceu essa semana e eu fiz essa sugestão foi porque uma amiga minha, foi uma amiga mesmo, Não foi você. embora eu me identifiquei muito, aí eu já vou explicar por que que eu me identifiquei. Então, foi a minha amiga, mas também fui eu ao mesmo tempo, porque já vivi e vivo a situação, e acho que todo mundo, em um certo nível, também já experienciou. Então, basicamente, uma amiga minha começou a ficar com uma pessoa, e essa pessoa já claramente abriu assim para ela que ele tinha um relacionamento aberto com uma outra pessoa, tal. E a minha amiga, assim, a princípio ela topou, né? Começou a sair com ele, eles já se conheciam, então já tinha um vínculo, tal. E aí ela começou a sair com ele. Então, aí mais ou menos quando deu um mês, que eles estão juntos há um mês, mais ou menos. Aí aconteceu uma situação que ele escolheu ficar com a outra pessoa numa determinada situação, e aquilo para ela foi muito, muito ruim. Foi uma crise, assim, um misto de, enfim, ciúmes, raiva, rejeição, abandono e todas aquelas coisas juntas que acontecem quando a gente não é priorizado. Será que essa é uma boa palavra? Acho que sim. Acho que encaixou bem e todo mundo se identifica, com certeza, né? Todo mundo já viveu isso em algum momento. Ou alguns. E aí eu achei interessante isso um pouco, porque tem essa questão do relacionamento aberto, que eu acho super complicada, assim. Tem uma coisa que eu achei interessante de ver, assim, é que enquanto tava ali numa coisa um pouco mais razão, e no começo, e aquilo tava um pouco mais organizado, ela tava ok, tava caminhando bem. Mas aí na hora que teve ali esse momento, né, de uma situação um pouco mais difícil, que aí entrou numa emoção, assim, um pouco mais forte ali, de ciúmes, acho que a predominância foi os ciúmes. Aí aquilo foi tudo por água abaixo e foi que foi. Ela entrou nessa montanha-russa, né, de lá para baixo, assim. E tem esse componente dos ciúmes que a gente estava conversando, que é complicado, porque a gente sente os ciúmes e a gente se julga muito quando a gente sente ciúmes. A gente se acha muito errado, dá uma vergonha. Parece que é um sentimento ruim. Então é muito ruim sentir ciúmes. Tô falando aqui abertamente, assim, porque eu também sempre senti muito ciúmes desde novinha, assim, e nunca soube lidar muito bem com isso. Sempre foi algo que eu aprendi a reprimir, e reprimir como a gente faz com a maioria das nossas emoções. A gente é ensinado a fazer isso com a raiva, acho que com a raiva talvez até mais, mas inveja, ciúmes, enfim, a gente vai colocando isso, vai colocando uma tampa. E a sensação que eu tive ao longo dos anos, assim, da minha vida, é que enquanto eu não deixei isso, eu não dei espaço para isso, a coisa piora. E aí, cada situação que você entra, você tá lá reprimindo. Só que aquilo dentro de você vai virando um monstro, assim, né? E nessa configuração moderna da relação aberta, eu acho que esse aspecto fica ainda mais forte. Porque aí, em tese, beleza, você combinou que tem uma relação aberta, você está se envolvendo com alguém que tem, então tá tudo às claras. É permitido você ficar com outras pessoas, ou a pessoa que você está ficando ficar com outras pessoas. Então, eu acho que esse auto-julgamento, ao sentir ciúme, fica ainda mais forte, né? Porque numa relação tradicional, monogâmica, é natural você sentir ciúme, beleza, você tem que lidar e tal, já é difícil. Mas na relação aberta, na não monogamia, aí vem essa culpa, né? Pô, a gente combinou que podia. Como é que eu tô sentindo ciúme? Tô errado, tô errada.
Vai ficar mais pesado ainda, né? É que o ponto é como que você combina com as suas emoções. Faltou combinar com os russos, né? Você pode combinar com a pessoa, mas com as emoções a gente não consegue combinar nada, porque as emoções elas vêm. Então, eu fico já li bastante assim sobre isso, sobre relacionamento aberto, e é complicado por isso, porque acho interessante a ideia de você ter essa experiência assim de com outras pessoas ou de ver que você consegue ficar com duas pessoas e amar. A gente consegue, a gente faz isso com a nossa família, com os nossos amigos. A gente ama várias pessoas, né? Então isso é possível, mas tem essa bolha que essa paisagem mental do relacionamento me parece que ela é um pouco mais complexa Com certeza. nesse aspecto assim do amor. É como se a gente parece que a gente entra realmente numa coisa estreita e a partir do momento que aquilo vira uma coisa mais séria, então Fecha. aí fecha mais e aí esses sentimentos eles ficam mais fortes. Claro. Mas acho que de uma certa forma é necessário também, porque é como se essas situações elas abrem as portas pra gente olhar pra isso, Exato. porque senão só fica ali dormindo. Bom, eu tive um relacionamento aberto de muitos anos, né, com a Daphne, que é a outra integrante aqui do Videogame Cósmico, e é realmente bem desafiador, né? E aí, sempre que eu falo para as pessoas, eu já tive um relacionamento aberto de 6 anos, as pessoas, e aí? Aí eu falo, é difícil, mas o fechado também é difícil, né? Então, assim, não, não é. As dificuldades são diferentes, né? Mas os dois são muito desafiadores, assim. E aí teve várias fases, né? Várias combinações no relacionamento aberto, você tem que combinar. O próprio relacionamento aberto é questionado pela galera da não monogamia política, porque o relacionamento aberto pressupõe que um casal é o centro e os outros são menos importantes. Já tem uma hierarquia. Então a galera da não monogamia fala assim: a parada é não ter hierarquia nenhuma. Esse é um negócio horizontal total. E a não monogamia política, na verdade, não é nem a questão do número de parceiros o principal. As minas que manjam, estudam essa parada, dizem que você pode ser não monogâmica e transar só com uma pessoa. Mas você é não monogâmica no sentido de não colocar o relacionamento como centro da sua vida. Esse que é o ponto, né? Que é o ponto, um dos pontos chaves do patriarcado, assim, né? De as mulheres se centrarem muito no relacionamento e isso acaba prejudicando elas emocionalmente, a questão comunitária, se afasta das amigas, dependência financeira, etc. Então tem todo esse lance que é mó legal, assim, da não monogamia política, né? E isso eu acho interessante, assim, É. porque realmente como a gente vira a nossa mente, assim. E vi agora com essa minha amiga, mas tô falando de mim também. Quando a gente Todos nós. começa a ficar com alguém e aquilo vai ficando mais sério, você realmente vira a sua cabeça para aquilo de um jeito Fica obcecado. que é muito maluco. É muito maluco. E claro que tem toda a influência cultural, né? Então a gente vai ter os filmes, contos de fada, novelas, os romances, os livros, os parentes enchendo o saco lá, e as namoradinhas, os namoradinhos, desde que a gente é criança, né? Então essa ilusão do amor romântico como a fonte suprema da felicidade, o final da novela é o quê? O casamento, né? O final do filme de Hollywood é o cara ficando com a mina. Então isso é muito forte na nossa mente, né? Tá muito forte. Então isso explica em boa medida, eu acho, essa nossa obsessão quando a gente se apaixona. O próprio se apaixonar, né, é uma construção cultural, assim. Essa coisa que a gente é essa pessoa, é ela. É uma grande ilusão, né, de que a gente vai encontrar felicidade nessa pessoa e tal. Mas tem esse mérito que você falou, de essas situações realmente despertarem essas emoções perturbadoras que estão lá guardadinhas no fundo da mente. Mas quando a gente entra, né, quando a gente se apaixona e fica fissurado em alguém, aí brota tudo isso, brota ciúme, inveja, orgulho e obsessões, É esse sentimento de posse. posse, raivas, né? Então tudo isso brota. Então esse lado é bom, porque aí quando brota a gente pode fazer o quê? Lidar, né? Entender o que que é e como é que eu supero isso, né? Como é que eu não fico refém desses impulsos que nos fazem fazer besteira, basicamente, né? Cometer ações tresloucadas, assim. E ainda que a gente que isso não apareça nos relacionamentos amorosos, a dois, a três, não sei.
isso vai, em algum momento da nossa vida, isso vai aparecer. Vai aparecer no trabalho, vai aparecer em algum lugar, as nossas raivas. Acho que todas as situações, elas são ali uma situação para você olhar para as emoções. Mas tem algumas que elas fazem aquilo brotar mais forte, né? E se apaixonar, acho que é uma dessas, né? E o se apaixonar vem com essa. É interessante a gente ver como que essa bolha toda aí da paixão, ela já vem com um conjunto de emoções, que realmente é o que você falou. São os hábitos de vidas culturais, sociais. O nosso imaginário mental, ele tá muito ali dentro do cinema, cinema americano. Então a gente tem essa obsessão mesmo com o relacionamento amoroso, né? Com a metade da laranja. É, E aí, o ponto que você colocou é muito interessante, né? Porque racionalmente, o mundo da razão tipo assim, é quase que separado do mundo das emoções, né? E o Lama Santen fala muito disso, né? De como, assim, racionalmente a gente decide, não vou comer chocolate porque faz mal. Aí você vê um chocolate na sua frente e você fala, um chocolatinho também não tem problema. A razão, ela se dobra, né, diante das emoções. Aí você começa a justificar, assim, você inventa qualquer coisa para fazer aquilo que a sua emoção tá mandando você fazer, né? porque vem com essa energia. O lance da emoção, porque na realidade a emoção, ela piora com os pensamentos, porque a emoção em si, se a gente parar, ela é uma coisa que você sente ali no corpo, e se você ficar com aquilo sem rotular, ou sem fazer muita coisa, aquilo vai passar. Só que aí a gente vai, cria as narrativas, a história, e aí você vai lá pra baixo. E essa questão dos ciúmes, pra mim, sempre foi assim. Você vai ali pro submundo do sei lá da onde, e você fica mergulhada naquilo, mas porque os pensamentos estão ali. É como a imagem que veio agora você falando isso, é alguém, tipo, botando lenha na fogueira, né? Botando carvão no negócio, assim, que basicamente os pensamentos, eles são combustível das emoções, né? Totalmente. Então, se você medita nas suas emoções com elas, elas passam, galera. Isso rolou comigo um dia muito forte, assim, que foi quando eu fiz um retiro de meditação, lá o Vipassana. Eu tava muito apaixonado por uma mina, mas assim, dodói, dodói. Me atrapalhou lá no retiro, inclusive. Eu ficava. E a gente tava ficando, e parecia que a gente ia ter uma linda história de amor. Quando eu voltei do retiro de 10 dias, ela me deu um gelo, eu achei estranho. Fui indo, daqui a pouco ela falou, conheci outra pessoa. E aí, quando ela mandou essa mensagem, eu tava lá no trabalho, né? Não podia parar o meu trabalho e tal. E aí veio, né? Que eu fiquei com a cabeça quente, o corpo tremendo. A emoção forte, avassaladora se manifestou, né? Mas aí eu recém tinha feito o retiro, então foi muito bom. O retiro tratava exatamente disso, né? De como a gente tem que prestar atenção no corpo, como as sensações de prazer e sofrimento, elas surgem e passam. E se você ficar observando, todas elas passam. E aí eu comecei vou aplicar isso, né? Então eu tava lá no trampo, e aí vindo aquelas coisas, e aí vinham os pensamentos, e eu falava, não, volta pro corpo. Daqui a pouco eu tava lá, não, mas eu não sei o que, mas eu sou um idiota, ou ela é um escroto. Não, volta pro corpo. E aí foi muito louco, porque realmente as emoções, elas se pacificaram. Depois de um tempo eu fazendo isso e tal. Claro que eu fiquei meses ainda pensando nela, mas aí a razão se dissociou das emoções, parecia que era só os pensamentos. As emoções surgiam cada vez mais fracas, então as sensações pelo corpo elas foram diminuindo até que desapareceram. Então eu consegui lidar muito melhor, né, com essa técnica, né, de você não ficar alimentando as emoções com os pensamentos. Então acho que essa é uma primeira boa dica, assim, né? A gente tentar parar, lida com as emoções e aí depois você pensa sobre a situação, né, de um lugar muito mais calmo, com a mente mais tranquila e ampla, né? Acho que é jogar consciência mesmo, é a diferença entre a gente suprimir as coisas ou a gente sair que nem doido, sei lá, mandando mensagem aleatória, porque a gente faz isso no calor das emoções. Te manda umas mensagens nada a ver para as pessoas. E aí Então, depois não tem volta. e pode não ter volta. Mas acho que é essa
questão de você jogar ali uma consciência e ter um espaço entre aquilo. Tem um livro do Ponlop Rinpoche, que é o Resgate Emocional. É um livro que eu li, fiz um estudo faz tempo já, mas ficou uma coisa na minha cabeça, assim, nunca esqueci, que ele fala Mind the Gap, sabe que é Do metrô de do metrô de Londres. Londres. Então, é muito interessante, tem um espaço entre a emoção e a nossa reação, assim. Então, esse mind the gap. Só que é algo que, para a gente perceber, aquilo precisa sair de alguma forma. Então, por isso que tem essa questão que às vezes me dá um pouco a sensação de que a gente tem um pouco de medo de ser de nos tornarmos essas pessoas muito emocionadas no mundo e porque as coisas precisam ser diferentes e que emoção é sofrimento. E sim, os pensamentos também são, as coisas são sofrimento. Mas se a gente também não gerar uma consciência e deixar aquilo vir, também não adianta, né? Exato. Então, esse mind the gap acho que é interessante assim também. Como que a gente cria esse espaço, né? Esse distanciamento um pouco, né? Entre a emoção, essa sensação, tudo é uma questão de consciência, que é o que você falou. Você olha para o corpo, vê os pensamentos que estão ali alimentando aquilo. É um desafio. É um desafio, porque exatamente vem a energia, né? Então a emoção surge, vem a energia e vem o impulso. E aquilo ali parece tão justo, tão correto, aquela emoção. Eu tive um episódio recente, assim, que foi bem, me pegou muito no futebol. Futebol pra mim é tipo se apaixonar. Eu viro outra pessoa, fico transtornado, né? Eu jogo muito futebol faz muito tempo, e aí tem o nosso time, e muito envolvimento emocional. E aí teve um jogo que eu achei que o treinador cometeu uma injustiça comigo, que me deixou no banco de reservas, uma decisão estapafúrdia. E aí eu fiquei puto com o treinador e com o meu colega de time também, já fiquei puto com os dois. E aí eu voltei pra casa fritando nisso. Tipo assim, mano, não é possível que isso aconteceu, bababá. Aí eu falava comigo mesmo, tá, beleza, agora esquece isso, passou. Mas eu não conseguia largar. Eu não conseguia. Esse é um ponto. Você não consegue largar. Porque parece justo, parece que assim, é o correto eu ficar indignado. Essa raiva aqui é justificada. Por quê? Porque ela tá dentro de um mundo, né? De uma bolha que a gente criou. Dentro dessa bolha tem os personagens, é tipo uma novelinha. Então, dentro da novela, é justo. A pessoa tem que ficar puta mesmo. Sofreu uma injustiça, né? A gente acha que é o correto. Então, eu não conseguia largar. Eu fui tomar banho, eu fiquei lá, naquela fitação. Aí eu fui meditar antes de dormir e eu não conseguia meditar. Ah, Aí eu só consegui meditar quando surgiu um pensamento na minha mente que foi o seguinte: eu posso abandonar o futebol. É possível eu fazer isso. Isso aqui eu não preciso, eu não tô preso nisso aqui. E aí isso a minha mente ficou em silêncio. Tipo, eu, nossa. E enfim, isso gerou várias consequências. Eu já falei disso, acho que em algum outro episódio aqui. Outra hora eu conto mais detalhes. Mas foi um momento bem importante pra mim. Sabe? Foi um momento bem importante, porque eu fiquei tão frito naquilo ali, sofri tanto, tão perturbado, que eu me dei conta também do quanto eu dou importância pro futebol, o quanto eu acho que o futebol me traz alegrias, e que, na verdade, se eu for observar com acuidade, eu vou ver que traz muito mais sofrimento, muito mais. As alegrias, inclusive, são a semente dos sofrimentos, porque aí eu fico naquele momento do gol, ei, aí tem um monte de estresse até eu chegar naquele gol, é ficar puto com o cara que não passa a bola, é todas as picuinhas do time, e aí tem os adversários, enfim. Então meio que deu uma coisa que, estudando budismo, a gente já sabe racionalmente, mas aí vem essa história, a emoção, o racional é atropelado pelas emoções, né? Então aquilo ali foi bom, assim, que eu meio que senti um pouco melhor, eu vi um pouco mais de profundidade, que realmente, né, essa coisa de ficar buscando a felicidade, migalhas de felicidade em experiências transitórias, não é muito interessante, porque sempre tem em volta toda uma perturbação, um esforço e um monte de complicação. O que você falou, que eu acho interessante é isso, que eu passei muitas situações de você fica fixado naquilo, porque tem essa energia. Então tem a energia da raiva, tem a energia dos ciúmes, que aí
É uma energia que tá junto com essa bolha, com essa paisagem mental, e você fica um pouco viciado naquilo. Tem um vício, é um vício mental daquele lugar que começa a ficar confortável para você. Começa a ficar confortável. E aí eu lembro uma vez que o Lama falou assim, né? Ele sempre fala que a nossa mente tem a liberdade de ficar presa também, que é o que você falou. Aí você fala, não, mas eu não tô preso aqui, eu não tô preso nessa situação. Mas a mente, de alguma forma, por ela ser livre, é justamente porque a nossa mente é livre que ela escolhe, às vezes, fica ali, fixado nessas emoções perturbadoras, né? E também nas boas, porque a gente também fica nas boas, a gente também fica preso nas emoções ali de alegria, prazer, escolhendo aquilo também. Sim. É igual, na verdade. É difícil pra gente ter essa equanimidade com as emoções, assim, né? E cada um vai ter um karma ali um pouco mais para uma emoção, para outra. É interessante da gente observar, né? O futebol, por exemplo, pra você não faz sentido nenhum eu ficar puto com futebol. Zero. Zero. É um quadrado com uma rede, uns caras correndo atrás de uma Não bola. tem nada. Então, sabe? É muito louco. Então, pra mim, é uma coisa super séria. A Mari tá aqui, eu olho, mano, isso é idiota, né? Tipo assim. E aí, coisas que afetam a Mari, eu vou olhar, tipo assim, mano. Então é muito louco como a gente monta, né? É isso. A mente usa a liberdade dela pra montar um cenário e ficar presa dentro do próprio cenário, né? O ponto positivo, a notícia boa é que ela não tá realmente presa, né? Tanto que isso muda ao longo da vida. Daqui a pouco a gente tem uma fixação, essa fixação é abandonada e a gente escolhe outra coisa pra se fixar. E a mente vai usando essa liberdade de outros jeitos, né? Mas um outro ponto que eu acho interessante é que o senso comum, ele justifica as emoções. É verdade. Então, esse ideal budista, as pessoas, elas usam todo um arcabouço argumentativo para desacreditar do ideal da equanimidade, por exemplo. Uhum. Então você fala assim, pô, ficar equânime, sabe? Não ser arrastado pelas emoções, ter uma paz permanente dentro da mente, isso é maravilhoso. Aí a pessoa vai te olhar e falar assim, pô, mas aí você tá morto por dentro, né? Totalmente. Você tá tipo assim, mas Mas aí você não vai viver mais nada. a vida é o quê? A vida é sofrer, é se alegrar, isso é a vida. Então eu escuto muito isso, muito, muito assim. Então é um desafio, né, você falar de budismo dentro desse ambiente cultural que a gente vive, em que as emoções são tão valorizadas como sendo a própria vida, né? Tem karmas, assim, em relação às emoções que a gente nem se dá conta às vezes. Assim, eu sempre senti um pouco isso em relação ao ciúme. Sempre foi uma coisa muito além da conta. E desde novinha aquilo me incomodava num nível que eu não entendia por quê. Novinha mesmo. Assim, não foi nem experiência de namoro, mas assim, desde muito nova aquilo me perturbava num grau que eu ficava, por quê? Eu sentia uma dor terrível, assim. Com amigas, Assim, eu nem sei dizer situações específicas, mas já tinha. mas tinha alguma coisa muito forte ali. Claro que nos relacionamentos, quando eu tive primeiro namorado, aquilo foi gritante. Então aquilo foi uma coisa que foi me perseguindo um pouco, e ainda sinto, mas aí depois desse tempo também, que eu meditei bastante e tal, aí eu comecei a me distanciar um pouco e ver, assim, né, isso com uma certa distância, né, com esse espaço. Porque eu abri esse espaço para as coisas. Não é que ele não aparece, não é que eu não sinto mais, mas tem espaço para essa emoção, sim, venha. E tem uma história muito boa de um mestre do Milarepa que viveu no século 11 e Lá no Tibete, né? no Tibete, que ele estava meditando na caverna e aí apareceram os demônios. Como aparecem, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe como que é. E aí apareceram os demônios e aí ele fez uma primeira tentativa de fazer prática, mantra, deidade, começou a fazer várias coisas e os demônios
não desapareceram. Queria expulsar, né, os demônios. E queria dar um jeito de expulsar. Não deu certo. Aí, a segunda tentativa que ele fez foi essa perspectiva da vacuidade. Assim, isso aqui é tudo projeção na minha cabeça. Isso aqui não existe. Não, vamos. É isso, não existe tal. Também não deu certo. E aí, numa terceira tentativa, que ele desistiu ali de tentar expulsar, negar, acho que de uma certa forma. E aí ele os convidou para entrar, podem entrar, tomar um chá. E aí aquilo começou a ceder, assim, né? Eles desapareceram. Depois na história acho que tem um grande que ainda sobrou, mas acho que essa ideia, a ideia assim dessa terceira tentativa é muito boa, porque é um pouco isso, é essa como que a gente vai abrir espaço para essas emoções perturbadoras. Então, é um bom remédio. Acho que tem 3 coisas, né, que a gente já falou. Você falou no começo da prática que você fez de voltar para o corpo. Acho que isso é muito bom. Aí, acho que essa do livro do Pomlop Rinpoche, do Resgate Emocional, que é um livro muito legal, que ele fala esse Mind the Gap, ele explica tudo ali, os passos. E aí, agora, essa história também é que tudo é basicamente a mesma coisa, assim, mas dessa questão de abrir espaço para as emoções. Como que a gente faz para abrir espaço? A gente é muito estreitinho e a gente vai ficando assim a nossa vida, a gente vai vivendo a vida de uma forma muito estreita e a gente não tem espaço para nada. Qualquer coisinha que sai errado, que não cabe, aquela emoção perturba, a gente já não sabe o que fazer. Então, abrir espaço para as coisas vem muito pela meditação mesmo, daí vai vir pela respiração, vem também, acho que por uma diminuição no ritmo de vida também. Acho que diminuir a velocidade é uma coisa que ajuda. Então, às vezes, pequenos hábitos que a gente tem em casa, assim, automáticos, se a gente começa a diminuir um pouco o ritmo, também ajuda a olhar um pouco melhor, assim, para as emoções. É, eu tava agora, eu tô com o pé machucado ainda, então eu tava sem fazer exercício. E essas últimas semanas eu tava fritando muito nas emoções. Muita emoção perturbadora, pensando exatamente sobre o futebol. Eu tava cogitando realmente largar o futebol, porque me traz muita perturbação. Tem o risco de lesões. Mas eu fiquei obsessivo com isso, coitada da Daphne, né? Todo dia ela tava ouvindo minhas elucubrações, assim. E aí, ontem eu fui na academia, voltei à academia. E aí minha mente se acalmou. Então entra também, né, como você falou, os hábitos, o exercício físico, Ajuda. a prática, claro, a meditação. Mas sabe, a gente tá saudável. Exercício físico é essencial, né, galera? No mínimo uma yoga. Yoga já trabalha com energia também, né, equilibra. Mas a gente precisa fazer essas coisas para conseguir lidar. Então se a gente tá num ritmo assim, a gente só trabalha, a gente se alimenta mal, a gente não tá fazendo muito exercício, a gente tá numa vida não saudável, a gente não vai conseguir lidar com as emoções. Basicamente é isso, não tem como. Porque o seu corpo não está equilibrado o suficiente, sua energia não está equilibrada. Então, eu sinto um pouco isso, assim, que o equilíbrio da energia, o equilíbrio do corpo, ele é essencial para o mind the gap, né? Para a gente conseguir respirar calma, eu não vou ser arrastado pela emoção, eu consigo receber ela, ter uma mente mais aberta e ver que ela surge e desaparece, que ela é vazia. Para eu conseguir fazer esse processo, tem que ter um mínimo de equilíbrio no corpo e na energia, né? Na minha experiência, imagino que não é de todo mundo. Então essa é uma coisa importante, assim, uma base, assim, pra gente ter, né? É. Como a gente vai convidar as emoções para tomar um chá? Exato, a gente tá bem, né, pra recebê-las. Esse é o segredo, convidá-las para pode entrar, senta aqui do meu lado, Exato. vamos ser amigos, porque elas não param muito de surgir, elas não vão parar, mas elas podem perdendo um pouco da força sobre nós, sobre as nossas reações, né? Exato. E aí eu acho que o estudo dos ensinamentos ajuda muito também. Então a gente estudar, por exemplo, o não eu. A ideia do não eu do Buda é maravilhosa, né? Porque tudo isso é tão forte para nós, as emoções, as sensações, as histórias. A base disso tudo é a ilusão de que tem um euzinho aqui fixo, né?
Então, você estudar o não eu, por que que não tem o eu fixo? Como é que o Buda chega nisso? E a gente começa a ver que, pô, a gente tem muitas identidades que surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Então, na hora que vem a emoção avassaladora, vem o ciúme, vem a raiva, a gente lembrar do não eu, por exemplo, pode ser muito poderoso. Então, essa emoção, ela corresponde ao quê? A uma identidade específica que eu construí com a minha mente, que está dentro de uma bolha. Então, isso tira um pouco o peso, né? Aí, aliado com as práticas, né? Com a inspiração, enfim, com tudo isso que a gente falou aqui, então, os ensinamentos sobre o eu, sobre a natureza da realidade, sobre a natureza ilusória da realidade, né? É tudo como um sonho, assim, não tem esse peso que parece ter. Parece real muito por conta das emoções, né? Então surge uma sensação no corpo forte, um calor, um frio na barriga, uma náusea, e aí isso dá uma realidade para as coisas. É muito sólido. É isso que faz a gente ter a ideia de que a gente existe. Exato. O que faz a gente existir são as emoções, são como que a gente vai pegar uma emoção às vezes e destrinchar, né? É difícil, porque o que faz a gente existir são as sensações do corpo, são as emoções, é essa energia que vem às vezes de uma discussão, de uma questão que você está passando, né? Quando a coisa tá muito morna, é difícil. Quando a coisa tá muito em paz, assim, na vida, às vezes é difícil de lidar. Uhum. Então tem essa... As emoções nos dão essa ideia da existência, eu acho, né? Sim. E eu acho que é legal a gente começar a pensar que talvez haja vida para além de você ser arrastado pelas emoções. Uma boa frase. A vida não é só isso. Agora eu vou ficar um tempo sem jogar bola, né? Sem dar rolê, eu vou fazer tipo um semi-retiro, assim. E aí eu tava conversando com uma amiga, e ela também tem uma conexão com a meditação, com a espiritualidade, então foi um papo bem legal. E ela tava meio empolgada com essa ideia dela de que assim, não, pô, mas hoje em dia eu acho que se isolar não é o caminho. O caminho é a vida, porque a vida é isso, é um encontro. Aí eu falei, mas meditar também é a vida. A vida não é uma coisa específica, a vida é tudo que pode acontecer na vida. Então você se retirar para focar um pouquinho mais nas práticas, e, enfim, se afastar um pouco do que te perturba, também é vida. Então a gente tem uma ideia de que a vida é uma coisa assim, a vida é emoção, é adrenalina, é gritar gol. Que você falou, a vida é além das emoções. E assim, às vezes a gente se retirar, ela também não necessariamente é uma coisa nas montanhas, um retiro isolado nas montanhas, mas é esse se recuar desses lugares de perturbação. E você pode fazer isso o tempo inteiro. Exato. Só que como é muito difícil de ser feito na vida, como ela é maluca e com coisas passando e coisas acontecendo, às vezes a gente vai precisar mesmo se retirar de uma forma um pouco radical para depois voltar. Você não está se retirando para nunca mais voltar, Exato. mas a gente se recua para você voltar um pouco melhor, para você voltar e poder ajudar mais as pessoas. A vida realmente são os encontros, né? E o encontro com você também, né? O encontro, você tá ali sozinho, também é um encontro ali com com seus demônios também, né? A gente tem uma definição muito fixa do que é a vida, né? E aí a gente vê essas coisas lá do Oriente, assim, a galera faz retiro de 3 anos, a Mari fez um retiro super longo e tal. E aí as pessoas acham muito estranho, tipo assim, não, mas é isolamento. Tem uma amiga psicanalista também, que quando eu falei de retiro, ela falou, não, mas aí é isolamento. Tipo, tem uma coisa assim, tipo, mano, mas aí você vai, você se isola, aí você volta, e aí você vai jogando, isso é saudável, né? Pode ser muito bom se você tem conexão com isso e tal. Eu vi um filme esses dias que é muito bom, inclusive recomendo, que tá nos cinemas, que é Uma Batalha Depois da Outra. Eu vi bastante coisa sobre esse filme. Cara, é muito bom. É do Filmaço. Scorsese, né? Não. Não, é Não do é do Scorsese. Paul Anderson. Tá, eu confundi. É com o DiCaprio, né, e tal. Quem indicou, inclusive, foi o Marcelo Nicolodi, né, que é um grande praticante lá do SEB e tal. Ele postou, eu fui no cinema e fui ver. E é um filmaço. E aí tem um personagem que é o Sensei, que é um mestre de judô, se eu não me engano. É um mestre de judô. E aí o cara tem essa pinta do mestre oriental, calmo, tranquilo. Então o filme, assim, é ação, é caos, é perseguição, a galera fugindo, a resistência. Mas o cara tá, assim, sempre num estado tranquilo. E é muito engraçado, porque o personagem do DiCaprio,
Não vou dar muito spoiler aqui, eu sou contra spoiler, mas o personagem do DiCaprio é acelerado, né? Ele é muito tipo, ele tá sempre e o cara tá sempre zen. E é um personagem maravilhoso. Então o cara tá no meio do caos, ele não tá alheio, ele não tá não vivendo. Ele tá lá, ele é o cara que resolve as fitas. Mas ele tá assim, em um estado de mente claramente mais equilibrado, com mais E sabedoria, lucidez. lucidez. Então o cara tá lá numa outra frequência, mas no meio do caos, ajudando todo mundo. Então esse é o ponto, entendeu? Ele deve chamar todo mundo pra tomar um chá. Exato. No caso, no filme é cerveja. Ele dá cerveja, ó, e vai tomando cerveja também. É louco. Mas sabe, o ponto de você meditar, de você alcançar a iluminação, é o ponto de você estar melhor para justamente se encontrar com as pessoas, se lidar melhor com as suas emoções, se não ser arrastado por elas, se conseguir receber elas pro chá, deixá-las passarem por você, e você ter essa lucidez, essa calma para agir em benefício dos seres. Esse é o ponto. Então, esse é um ideal de vida maravilhoso, galera. Não é, não, a gente não precisa ter um ideal de vida de assim, eu vou sentir adrenalina, enfim, emoção é a vida. Talvez exista outra coisa. Esse é o ponto. Talvez exista outra coisa. Acho que é legal a gente investigar essa hipótese, né? E só uma coisa assim, acho que todo mundo já se percebe. A coisa da rede social e da internet é algo que tá dando o tempo inteiro pra gente uma emoção, né? Então, ficar sem ali, isso já por si só já é uma boa experiência, assim, ficar um pouco sem esse estímulo. Porque é uma coisa, você vê um vídeo, uma emoção, aí você vê outro vídeo, outra emoção. E é assim, porque você vê um acidente, uma criança feliz, um cachorrinho lindinho, um bebezinho fofinho, aí você vê uma tragédia, coisa de guerra. Então, a gente está um pouco flutuando nessas e viciado aí nessas energias. Por isso que às vezes é tão difícil da gente entender e uma outra alternativa, né? É muito difícil da gente aceitar que existe uma outra possibilidade de outros hábitos e de uma tranquilidade, né? Não é um tédio, mas é só um estado um pouco mais equilibrado mesmo, assim, né? Eu acho. Uma paz, né? É. Mas realmente, eu acho que isso é inédito na história da humanidade. A coisa dos vídeos curtos é isso, a gente vai para trocentas bolhas, em uma hora a gente passou por 100 mundos. Todas as emoções possíveis a gente viveu. Então, é uma coisa que até os mestres budistas vão ter que nos explicar, assim, o que acontece com a mente, né? Porque isso a gente está sendo meio que cobaia desse negócio. É um troço maluco, né? E é engraçado, porque é tão maluco, é tão perturbador, que tem até um movimento hoje que começa a surgir de assim, vou dar um tempo, vou dar um tempo das redes. Isso aqui tá me enlouquecendo. Aí tem estudos científicos já, e a galera Tem falando clínicas já, acho que clínicas, não sei se é no Japão, de reabilitação. de Não- desintoxicação. Não sei se são clínicas ou são espaços que as pessoas estão indo para lugares para ficar sem, né? E tem os retiros, que também a ideia é um pouco essa, mas isso já está acontecendo um pouco, porque a gente já percebeu que pode ser um pouco complicado, ficar à mercê um pouco disso. Talvez seja até didático, né? A gente tá tendo ali uma experiência do Sansara hardcore, né? O Sansara condensado, assim, muito rápido, uma aceleração do tempo. Então você vai, tipo, e aí você vê que você pira, né? As pessoas entram em parafuso. A nossa mente fica zoada. Eu tô, galera, há um dia sem meu Instagram pessoal. Um dia. Eu vou ficar uns meses sem também o Instagram pessoal. O do videogame cósmico eu vou continuar lá, mas eu excluí do meu celular pessoal. Uso só no outro celular. Eu tô há um dia. A vida melhorou, assim, drasticamente. O mundo é brilhante. A vida é maravilhosa. Eu tô mais calmo. Minha mente tá pensando melhor. É impressionante, sabe? Enfim, então eu acho que é interessante, né? A gente aprender a lidar melhor com as emoções e, e quem sabe descobrir uma vida para além delas, né? Sim, é isso. Acho que diminuir a velocidade. Minha frase final: chame as emoções para tomar um chá. Com esse convite, então a gente encerra o episódio de hoje. Deixe as suas emoções entrarem, mas não vá na onda delas, não fica também dançando com elas. Toma o chá com calma, não amplie a sua mente,
E aí, claro, exercício, prática, estudo, tudo isso que a gente mencionou nesse episódio vão ajudar muito. Estamos todos juntos nesse caminho, né? Cada dia lidando com uma porção do nosso karma. Dias de Mas luta, dias de glória. dias de luta, dias de glória, já diria o poeta. Mas não tem outra coisa pra fazer, galera. A opção é ou a gente vive arrastado, e aí a gente faz muita merda e gera consequências negativas pra nós e pros outros, ou a gente começa a tentar convidar pro chá. Então a gente encerra com o convite pro chá e com o convite para você que quiser estudar e praticar com a gente, né, mais profundamente os ensinamentos budistas que trabalham com as emoções, né, e buscam esse caminho de liberação da mente, né, de encontrar um equilíbrio interior. A gente tem uma comunidade, a Ekadanta, e lá a gente aprofunda o estudo e a prática. Então fica o convite, que se você quiser participar, entre em ekadanta.com.br, Ekadanta com K, lá tem todos os detalhes, e a gente se vê no próximo episódio, certo? Valeu. Até a próxima.